Nesse vídeo, irei mostrar para vocês a utilização do micrômetro. Esse instrumento, ele possui, como qualquer instrumento de medição, antes de realizar a medição, é importante sempre atentar à resolução e à capacidade do instrumento. Lembrando que a capacidade é quanto que o instrumento consegue efetuar de medição máxima, e resolução é a menor medida que ele tem capacidade de oferecer. Todos os instrumentos, ao selecionar, eu sempre preciso me referenciar à documentação técnica. Pela literatura técnica, eu vou saber qual é o diâmetro preconizado, e pelo diâmetro preconizado eu consigo selecionar qual instrumento, qual a capacidade do micrômetro necessário para realizar essa medição. Os micrômetros, eles possuem um incremento nas faces de medição de 25 em 25 milímetros. O que significa que eu possuo um micrômetro com capacidade de medir de 0 a 25 milímetros. Se eu preciso realizar uma medida maior do que 25 milímetros, esse instrumento ele não tem capacidade, ele é pequeno. Eu preciso buscar outro micrômetro com capacidade de 25 a 50 milímetros. Podemos notar que ele não vai tocar essas duas faces, pois ele começa a medição a partir de 25 milímetros. E assim subsequentemente. Então, eu possuo um micrômetro de 50 a 75, de 75 a 100, de 100 a 125 e assim sucessivamente. A capacidade do instrumento são com incrementos de 25 e 25 milímetros. A resolução dele, assim como um paquímetro, ele vem escrito normalmente nesse emborrachado aqui, que é um isolamento térmico. Esse instrumento, por efetuar medições na casa centesimal, qualquer dilatação térmica provocada por aquecimento do seu próprio corpo pode provocar uma alteração na medida. Logo, no momento do manuseio, esse instrumento deve ser manuseado segurando por esse emborrachado, que é o isolamento térmico do mesmo. Daí efetua-se as medições girando sempre pela catraca. Não devemos girar pelo tambor, por o simples fato de, por ser um instrumento com resolução micrométrica, se gira pelo tambor, você consegue ter uma capacidade de esforço muito maior. Se ele encontra uma resistência pelo tambor, eu mesmo assim consigo girar. Só que isso pode danificar a rosca. Por isso eu devo girar pela catraca, que ao as faces de contato encostar na peça e aplicar a carga necessária para a medição, a catraca dispara e para de girar o fuso micrométrico. Se eu giro pelo tambor, continuo girando. Pela catraca já disparou. Significa que aqui está a pré-carga adequada. Primeiro passo, seleção do instrumento. O segundo passo, antes de utilizar o instrumento, eu preciso sempre garantir a limpeza das faces de contato. Para isso, eu posso utilizar um pano que não solte fiapos ou um papel que também não deixe fiapos, para garantir a limpeza das faces de contato. E o outro ponto importante é garantir a aferição do mesmo. Que aferição é essa? Eu preciso ter certeza que ao encostar essas faces de contato, eu preciso ter certeza que o instrumento esteja marcando 0. Para garantir isso, eu utilizarei como recurso, disparei a catraca, irei aproximar ele da câmera para vocês visualizarem. Para isso, eu utilizarei a base do micrômetro como um elemento de apoio, onde eu irei fixar o meu micrômetro e poderemos observar a leitura do mesmo, tá? Propositalmente, eu desaferi o instrumento para que nós pudéssemos efetuar a leitura. Podemos notar que o traço de referência ele está abaixo do 0. Logo, se eu efetuo uma medição nesse momento aqui, eu vou ter um erro de medição com o instrumento. Com isso, eu vou utilizar, junto do equipamento, vem a chave de ajuste. Essa chave de ajuste, ela será encaixada nesse furo. E eu irei girar a bainha
eu irei girar a bainha do meu micrômetro de forma a coincidir o traço da bainha com o zero do tambor. Irei girar novamente. Podemos notar que o zero coincidiu com o zero do tambor, coincidiu com o traço de referência da bainha. Logo, agora eu garanto que esse ponto está zerado. Para esse micrômetro é fácil, pois as faces conseguem se tocar. Para utilizar um micrômetro que não seja um micrômetro de 0 a 25, nós temos um acessório a mais. Por exemplo, vou mostrar aqui o processo de aferição. O processo de aferição de um micrômetro de 25 a 50. Esse equipamento, nós podemos ver que o traço de 25 milímetros ele está aqui embaixo. Mas eu não consigo garantir que nesse momento aqui eu tenha 25 milímetros. Para isso, junto do micrômetro vem um bloco padrão. Um bloco padrão de 25 milímetros. Garantindo a mesma condição com o equipamento anterior, irei limpar as faces de apoio, tanto do equipamento quanto do bloco padrão. E efetuarei. Nesse momento, podemos notar que o traço de referência ele não coincide com o zero. Então, preciso girar o tambor para garantir essa aferição. Exatamente alinhado o zero do tambor com o traço da bainha. Dessa forma, eu garanto que esse equipamento ele está aferido. Para um micrômetro de 50 a 75, existirá um bloco padrão, só que ao invés de ser um bloco de 25 milímetros, ele será um bloco padrão de 50 milímetros, e assim sucessivamente. Irei efetuar as medições da cabeça dessa válvula. Preciso buscar na literatura a referência. Efetuarei a medição. Efetue a leitura e anote no seu caderno de questões. Irei efetuar a medição de diâmetro desse tucho. Efetue a leitura e anote no seu caderno. Medição da haste da válvula na região de trabalho dela.